Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje já é sexta-feira, que legal, né? Hoje Tati tem uma história sensacional para contar a vocês. Mas antes da gente ia contar, vamos fazer a oração para agradecer a Papai do Céu? Vamos lá? Querido Deus, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais uma semana vencida. Senhor, continue nos abençoando ricamente, Pai eterno. Continue nos abençoando, nos protegendo de todo o mal, Pai. Senhor, abençoe nossa família, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de turminha, os nossos professores e a direção. Senhor, também te entregamos, Senhor, o nosso final de semana nas tuas mãos. Que tudo dê certo, que tu continue conosco para todo sempre. É tudo que te pedimos, já te agradecemos. Amém. Gente, hoje tia Tati vai contar a historinha de José. Vocês conhecem José? Sim, ele também é conhecido como José do Egito, tá bom? Vamos lá. Era assim, José era o filho de Jacó. Era o 11º filho de Jacó. Só que José era obediente ao pai. Fazia tudo que o pai mandava. Certo dia, o pai de José deu uma túnica bem bonita. A túnica era feita um vestido bastante colorida. E naquela época, os filhos que recebiam a túnica era aquele filho predileto do pai. O que aconteceu? Só que José, como eu disse, José era muito obediente aos pais dele, ao pai e à mãe. Só que os irmãos dele tinham muita inveja dele, porque o pai dele tratava ele com muito amor, muito carinho. E os irmãos deles começaram a invejá-lo, até ódio dele, sentimentos ruins. Certo dia, os irmãos de José estavam em outra cidade. E o pai de José mandou José ir lá encontrar com os irmãos. E José foi. Encontrou com os irmãos e levou a encomenda que o pai mandou. Da outra vez, os irmãos de José foram para a cidade e levaram ele. E ele foi com a túnica que o pai dele tinha dado a ele. Ele estava todo feliz que estava de túnica nova. No caminho, os irmãos de José jogaram ele dentro de um poço. Tiraram as vestes deles, rasgaram as vestes dele. E pegaram um animal e mataram o animal. E com o sangue do animal, eles melaram a roupa de José. Chegaram em casa, desesperados, dizendo ao pai que José tinha morrido. Aí Jacó começou a chorar desesperadamente, sem saber da verdade. E quando José estava lá naquele poço, aí sabe o que aconteceu? Um homem que vendia escravo para Faraó passou e viu José lá naquele buraco. Pegou José, colocou dentro de um carro, amarraram as mãos de José e levaram José para ser vendido como escravo. E foi assim que aconteceu. José foi vendido como escravo, trabalhou muito tempo como escravo. Só que Deus tinha dado o dom a José dele revelar os sonhos. Deus dava um sonho a ele ou dava um sonho a outra pessoa, ele revelava o que Deus dizia naquele sonho. E foi assim que aconteceu. José virou o braço direito de Faraó. Faraó teve um sonho muito estranho, com as vacas magras e umas vacas gordas. Só que nesse intervalo, José foi preso. Ele ficou preso. Aí, Faraó mandou buscar José lá na cadeia. Aí foram os soldados do Faraó tirar José de lá. E Faraó disse a José: eu tive um sonho com vacas magras e vacas gordas. O que esse sonho quer dizer? Aí José disse: Faraó, as vacas magras quer dizer que fome. E as gordas quer dizer abundância, ou seja, fartura. Aí, Faraó ficou dizendo: então você vai se tornar meu braço direito. Foi isso que aconteceu.
Outras pessoas procuravam José para José mostrar, dizer o significado do sonho de cada um. E foi assim que aconteceu. José ia revelando, dizendo os sonhos. E nisso Deus também ia revelando a José. Certa vez, Faraó viu que José era fiel a ele, fez ele governador. Deu a José essa função de governador. Veio aquele sonho que eu disse a vocês que Faraó teve, das vacas magras e das gordas. Aconteceu. Só que Jesus já tinha revelado a José as coisas que iam acontecer, até porque ele era obediente a Papai do Céu. E foi isso que aconteceu. Veio a época das coisas, os gafanhotos devorando as lavouras, as vacas emagrecendo e morrendo. Mas também, com o tempo, veio a fartura, as mesas cheias de comidas. Só que nesse período, José teve outro irmão, Joaquim. E a família dele estava passando por necessidades, ou seja, não tinha comida. Então os irmãos de José foram lá onde José estava, lá na casa de Faraó, pedir comidas. Chegando lá, os irmãos não conheceram José, porque José estava diferente. Aí foi José, reconheceu os irmãos e disse: traga vosso pai para comer aqui. Quando Jacó chegou lá na casa de Faraó com sua família, ele olhou para José e conheceu José. Ele se abraçou com o filho, choraram. E os irmãos sem entender o que estava acontecendo. Aí foi quando José se revelou e disse: aqui é José, o irmão de vocês, que vocês jogaram dentro do poço. Eu fui vendido como escravo. Deus me deu o dom da visão de revelar o significado de cada sonho. E hoje eu sou governador. Que interessante, né, gente? Quantas coisas José passou para chegar onde ele chegou, né? Ele foi vendido, ele foi maltratado, né? Mas os irmãos dele tiveram inveja dele, tiveram ódio dele, porque ele era o preferido do pai. Mas por que ele foi preferido? Porque ele obedecia o pai. Ele obedecia tudo que o pai dele mandava e os irmãos dele não. Os irmãos dele eram rebeldes. Aí o que aconteceu? José retornou para casa, feliz da vida com o pai e com os irmãos. Levou comidas e comidas para casa. E José foi feliz e obedeceu. Mesmo ele estando na prova lá, mas ele obedeceu ao Papai do Céu. E Deus retribuiu com ele. Ou seja, ele foi humilhado, mas Deus exaltou ele. Se lembra como a gente diz assim, os humilhados serão exaltados. E foi isso que aconteceu com José. Ele foi humilhado, maltratado, pisado, odiado, invejado, mas ele venceu. Deus honrou José. E é assim que Deus faz com a gente. Deus nos honra, certo? Não se importe se as pessoas estão humilhando você. Às vezes as pessoas nos humilham porque acham que é superior a gente, mas não é. Mas a gente tem que se lembrar que a gente tem um Deus que está no nosso lado. Aquelas pessoas que humilham a gente, Deus vai lá e diz, tá humilhando. Aí Deus vai lá, dá força a gente para a gente conquistar e vencer aqueles obstáculos que estamos passando. Tá certo? Então, eu quero deixar isso para vocês. Que a gente tem que persistir, perseverar e confiar em Deus. Foi assim que aconteceu com José. José confiou em Deus. E ele venceu, tá certo, meus amores? Então, essa é a mensagem que eu tenho para dizer a vocês. Persista, insista, que tudo de bom vai acontecer nas nossas vidas e na vida da família de vocês. Tá certo, meus amores? Fique com Deus, um bom final de semana e que Papai do Céu abençoe vocês ricamente. Beijo!